Oi, anjos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Eu tô muito ansiosa, eu espero que vocês gostem. Me digam se vocês gostaram do cenário. Claro, tem muita coisa pra gente adaptar aqui ainda, mas eu acho que pra um começo ele ficou bem bonitinho. E vocês já sabem, se vocês quiserem mais desse tipo de conteúdo, se vocês gostarem, já clica no gostei, se inscrevam no canal, vai me ajudar bastante. Ativem o sininho de notificações. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, se vocês quiserem me acompanhar por lá também. Eu escolhi começar por esse caso de hoje porque, além de ser um dos mais emblemáticos pra galera que acompanha casos criminais, ele também foi um dos primeiros que eu li a respeito. Elizabeth Fritzl nasceu em 8 de abril de 1966, na cidade de Emstetten, na Áustria. Filha de Joseph e Rosemary Fritzl, ela era a quarta filha de 7 filhos do casal. Para quem observava de fora, a família parecia comum, típica da classe média austríaca. Elizabeth era descrita como uma menina tímida, introspectiva e obediente. Mas por trás das paredes da casa dos Fritzl se escondia uma realidade perturbadora. Desde a infância, Elizabeth foi vítima de abusos sexuais cometidos por seu próprio pai. Joseph Fritzl era um homem autoritário, controlador e emocionalmente manipulador. Ele mantinha a esposa e os filhos sob rígidas regras dentro de casa e, ao mesmo tempo, abusava da filha em silêncio, escondido da vista de todos. Esses abusos frequentes afetaram diretamente a adolescência da Elizabeth, que levou a garota a enfrentar problemas com isolamento social e dificuldades na escola. Mas o que Elizabeth não esperava é que no dia 28 de agosto de 1984, com apenas 18 anos, sua vida mudaria para sempre. Seu pai, Joseph, a chamou para ajudá-lo a consertar uma porta no porão da casa, e a garota ingenuinamente aceitou. Após terminar o trabalho, quando a Elizabeth tentou sair do porão, o Joseph a agarrou e a drogou usando uma toalha com éter. Com a Elizabeth inconsciente, ele a arrastou para um espaço secreto, um cativeiro subterrâneo que ele mesmo havia construído ao longo dos anos, com a intenção de manter aprisionada a própria filha. O cativeiro era acessível apenas por uma série de portas trancadas, a última das quais era de aço e só podia ser aberta com um código eletrônico que apenas o Joseph conhecia. A construção desse espaço começou ainda no final da década de 70 e se estendeu até os anos 80, sendo feita sem qualquer permissão oficial ou fiscalização por parte das autoridades locais. Joseph alegava que estava criando um abrigo antiaéreo, algo comum na época da Guerra Fria, ou um laboratório privado que acabou servindo como desculpa plausível para justificar os barulhos, escavações e reformas prolongadas no porão da casa. Quando os inspetores da prefeitura apareciam para checar as obras, Joseph os guiava apenas por áreas permitidas e previamente preparadas. O verdadeiro cativeiro ficava escondido atrás de estantes móveis, paredes falsas de concreto e portas camufladas com engenharia pensada exclusivamente para dificultar qualquer descoberta. Com esse sistema engenhoso, que Joseph conseguiu manter o cativeiro completamente oculto, até mesmo das pessoas que moravam na própria residência. No início, o pai abusava da filha acorrentada em troca de um prato de comida. Depois, o Joseph começou a conceder maior mobilidade para ela dentro do cativeiro, que sofreu ampliações ao longo dos anos. O porão era completamente isolado acusticamente, de forma que os gritos da Elizabeth jamais poderiam ser ouvidos do lado de fora. E o Joseph justificava as suas longas ausências para sua família, dizendo que estava ocupado com projetos de trabalho no porão. A ventilação era feita por um sistema mecânico improvisado que frequentemente falhava. Não havia janelas nem entrada de luz solar. O ambiente era úmido, abafado e propenso à infestação de ratos que Elizabeth chegou a matar com as próprias mãos. No verão, a temperatura do local poderia passar de 40 graus, tornando o ar quase irrespirável. Além disso, Joseph impunha terror psicológico, dizendo que o cativeiro estava equipado com um sistema de gás venenoso que seria ativado caso ela tentasse escapar. E como única distração daquele ambiente claustrofóbico, Joseph lhe deu uma televisão antiga, que era o único contato da Elizabeth com o mundo exterior. Quando Joseph saía em viagem, ele deixava grandes reservas de comida no porão e proibia totalmente o acesso a amigos e demais moradores da casa. Conforme o tempo passava, a Elizabeth começou a engravidar como resultado dos repetidos abusos cometidos pelo próprio pai. No total, ela deu à luz a 7 filhos, naquela
naquelas condições precárias e sem nenhuma assistência médica. Um dos bebês morreu logo após o nascimento devido a problemas respiratórios e o Joseph cruelmente se recusou a levar a criança para o hospital. O corpo do bebê acabou sendo incinerado num forno improvisado pelo próprio Joseph dentro do cativeiro. Bom, com a família aumentando lá embaixo, lembrando que a Elizabeth já tinha perdido um filho, estava se tornando impossível manter todas aquelas pessoas dentro do cativeiro sem que outras fatalidades acontecessem. Então, como solução, dos 6 filhos sobreviventes, 3 foram levados pelo Joseph no andar de cima para serem cuidados por ele e sua esposa Rosemary. Para justificar a presença dessas crianças, Joseph falsificou cartas, alegando que haviam sido escritas por Elizabeth, nas quais ela contava que havia fugido para se juntar a uma seita e que não podia cuidar dos filhos. As cartas também continham um aviso da jovem. No caso de alguém tentar encontrá-la, ela deixaria o país. As crianças foram aceitas por Rosemary, sua mãe, e criadas como se fossem netos adotivos. Enquanto isso, os outros 3 filhos permaneceram no cativeiro com Elizabeth. Eles cresceram sem nunca ver a luz do dia, sem educação formal e em condições insalubres. O espaço limitado e as condições de vida precárias tornaram a vida no cativeiro uma luta diária pela sobrevivência. E assim, Elizabeth e seus filhos sobreviveram dia após dia naquele lugar ao longo de 24 anos. Somente em abril de 2008 que o crime finalmente foi descoberto, porque a filha mais velha da Elizabeth, Kirsten, com 19 anos, adoeceu gravemente e precisou ser levada com urgência para o hospital. A Kirsten estava extremamente desnutrida e sofria de um problema de saúde desconhecido que colocou sua vida em risco. Nisso, a Elizabeth implorou ao pai que levasse a garota para o hospital, temendo pela vida da filha. Relutantemente, o Joseph cedeu. Ele levou a garota até o hospital, mas a abandonou lá, alegando que tinha encontrado a garota na porta de sua casa com um bilhete da mãe pedindo ajuda. Acontece que a equipe médica desconfiou dessa situação, porque a Kirsten tinha 19 anos, ela chegou em um estado de coma, ela não tinha nenhum documento e apresentava sinais claros de negligência. Apesar de ter 19 anos, a garota era frágil, tinha um corpo infantil como resultado de anos de desnutrição e pelo fato de nunca ter sido exposta à luz do sol. Preocupados com seu estado crítico, os médicos acionaram a polícia para investigar o caso e tentar localizar os familiares da jovem para obter ao menos o seu histórico médico. Foi então que a história chegou à imprensa e um apelo público foi feito na mídia para encontrar a família da Kirsten. No cativeiro, através daquela televisão que Joseph havia lhe dado, Elizabeth, agora com 42 anos, viu a reportagem. Ao perceber que aquela poderia ser sua única chance de liberdade, ela convenceu o pai a levá-la até o hospital, alegando que poderia fornecer as informações médicas necessárias para salvar a sua filha. Assim que Elizabeth chegou ao hospital, foi imediatamente levada para uma sala separada para que pudesse passar pelo interrogatório e sob a promessa de que ela e seus filhos estariam a salvo de Joseph, ela aceitou revelar toda a verdade sobre os 24 anos de cativeiro e os horrores que ela e seus filhos haviam suportado. A confissão da Elizabeth chocou os investigadores, que imediatamente prenderam Joseph Fritzl. A operação de resgate foi rapidamente organizada e os filhos de Elizabeth, que ainda estavam no porão, foram finalmente libertados. O julgamento de Joseph Fritzl começou em março de 2009 e as revelações durante o processo foram tão perturbadoras quanto a descoberta do cativeiro. O Joseph tinha um passado criminal antes mesmo de sequestrar a filha. Em 1967, Joseph invadiu o apartamento de uma enfermeira de 24 anos e a estuprou sob ameaça de uma faca. Ele era suspeito também de tentativa de agressão sexual contra uma mulher de 21 anos. Joseph foi condenado a 18 meses de prisão, cumprindo cerca de 12, mas essa condenação desapareceu do registro penal após 15 anos, conforme a legislação austríaca. Segundo reportagens internacionais da época, Joseph Fritzl chegou a ser citado como possível suspeito em outros casos de desaparecimento e até assassinato ocorridos ao longo de quase 5 décadas, incluindo de uma jovem de 17 anos que teria muitas semelhanças com Elizabeth.
No entanto, as autoridades nunca encontraram provas concretas para abrir novos processos contra ele. Por isso, Joseph foi julgado e condenado apenas pelos crimes cometidos contra sua filha e os filhos nascidos no cativeiro. O Joseph foi acusado de homicídio pela morte do bebê, estupro, incesto, escravidão e privação de liberdade. No início, ele negou as acusações, mas depois de ouvir o depoimento da Elizabeth, que durou 11 horas, ele finalmente confessou. Joseph acabou sendo condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. E eu sei que vocês devem estar se perguntando agora como que ele conseguiu esconder esse crime por tanto tempo? E será que a esposa dele realmente não sabia de nada que estava acontecendo? Bom, a gente não tem evidências concretas de que a Rosemary sabia dos abusos que a Elizabeth sofria, que ela sabia do cativeiro, por mais que algumas pessoas acreditem que sim, outras que não. Conforme o que foi dito pelas autoridades do caso, eles acreditavam que Rosemary não tinha conhecimento dos crimes de Joseph contra Elizabeth e as crianças. Mas fato é que ela sabia sim sobre a condenação dele por estupro em 67 e o aceitou de volta depois que ele foi libertado da prisão. Então, mesmo que Rosemary não soubesse da segunda família no porão, ela sabia que o marido era um criminoso perigoso. E quando questionado sobre essa questão, o próprio Joseph disse o seguinte: o porão da minha casa pertencia a mim e somente a mim. Era meu reino, ao qual somente eu tinha acesso. Todos que moravam na casa tinham conhecimento dessa regra. Minha esposa, meus filhos, meus hóspedes. E ninguém ousaria entrar no meu reino ou mesmo me perguntar o que eu estava fazendo lá. Ele também contou para os promotores que ele tinha programado um cronômetro. Em caso de sua morte, a porta se destrancaria sozinha depois de um tempo, e assim a Elizabeth e seus filhos poderiam ser libertados. Isso antes da reviravolta da doença da filha da Elizabeth, que foi a responsável de fato pela sua libertação. Cessados os dias de terror, Elizabeth e seus filhos foram levados para uma clínica especializada, onde receberam tratamento psicológico intensivo para ajudá-los a se reintegrar à sociedade. Eles também passaram um ano em reabilitação, aprendendo a viver fora das condições claustrofóbicas do cativeiro. As crianças do andar de baixo, as que viviam com a Elizabeth, tiveram que ser gradualmente introduzidas à luz do sol, ao espaço e à alimentação nutritiva, já que não vivenciavam nada disso no porão. Kirsten, de 19 anos, precisou de tratamento dentário intensivo, pois havia perdido todos os dentes. Stefan, de 18 anos, andava curvado porque era alto demais para andar ereto no porão. Félix, de 5 anos, preferia engatinhar a andar, e todos ficaram traumatizados com o confinamento no porão. Enquanto as crianças do andar de cima, aquelas que tinham sido criadas pelo Joseph e pela Rosemary, Lisa, de 16 anos, Monica, de 14 e Alexander, de 12, cresceram em condições relativamente normais, mas ficaram horrorizadas ao saber o que o Joseph havia feito com a mãe e os outros irmãos. Posteriormente, mudaram-se para um local não revelado e assumiram novas identidades para escapar da atenção pública. Além de acesso contínuo a terapeutas e a outros especialistas médicos, eles receberam proteção policial e guarda-costas para mantê-los seguros. Sua nova casa foi equipada com um circuito fechado de TV, funcionando 24 horas por dia, 7 dias na semana. Em março de 2024, Joseph Fritzl, com 89 anos, se tornou elegível para solicitar a liberdade condicional, depois de 15 anos na cadeia. No entanto, devido à gravidade das infrações, a liberdade condicional não foi concedida para ele. Pouco tempo depois, em 30 de abril de 2024, Joseph foi transferido de uma prisão de alta segurança para uma prisão comum na Áustria. Essa decisão levou em consideração sua avançada idade, seu quadro de demência e outras condições médicas que limitaram sua capacidade de oferecer qualquer tipo de risco. Em resumo, o tribunal chegou à conclusão de que ele não apresenta mais um perigo para a nossa sociedade, disse a advogada do Joseph. Vale lembrar também que a transferência do Joseph não foi tão simples. Ela enfrentou muitas controvérsias e resistência das autoridades. Os promotores austríacos recorreram da decisão alegando que os crimes cometidos por Joseph eram graves demais para permitir qualquer flexibilização. Um tribunal superior chegou a suspender temporariamente a mudança, solicitando novas avaliações sobre a periculosidade dele. Apesar disso, em maio de 2024, a transferência foi confirmada com uma condição. Fritzl permaneceria sobre um período de observação de 10 anos, com monitoramento rigoroso dentro da nova unidade prisional.
Hoje, aos 90 anos, Joseph Fritzl segue vivo e mesmo fora da prisão de segurança máxima, continua condenado à prisão perpétua sem qualquer previsão de soltura. Quanto a Elizabeth, até um tempo atrás a gente não tinha nenhuma informação sobre o paradeiro dela, mas hoje a gente tem umas informações que são bem satisfatórias sobre o que aconteceu com ela. Elizabeth, com seus 59 anos, atualmente ela e seus filhos são ferozmente protegidos pelos moradores da Vila X, que foi denominada a região onde eles vivem discretamente. Eles são muito respeitados e amados pela vizinhança, que se mostrou determinada a preservar a privacidade da família. Um morador disse: "Todo mundo conhece a história, mas ninguém fala sobre o passado. Eles têm uma nova vida e as pessoas respeitam isso." E apesar de todo o trauma que ela enfrentou, a Elizabeth até mesmo abriu seu coração para experimentar o amor. Ela conheceu um homem chamado Thomas Wagner, que na verdade era um dos guarda-costas designado para proteger ela na Vila X. Relatos indicam que o casal se casou em 2019 e que vivem muito felizes até hoje. O Thomas também criou um vínculo forte com os filhos da Elizabeth, se tornando uma espécie de irmão mais velho, oferecendo apoio e carinho a essa nova fase da vida da família. Um recomeço que eles tanto mereciam. Meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse novo formato. Como eu falei, esse é o primeiro vídeo do canal, então tem muita coisa que vai mudar por aqui ainda. Eu tô muito animada, tem muita coisa que eu quero trazer para esse canal e eu espero muito que vocês façam parte dessa nova jornada comigo. Obrigada de coração para todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima.